Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento chave para entender como a banda toca lá na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, o Regimento Interno. E o nosso foco hoje, especificamente, são os artigos 127 a 137. Eles tratam, assim, de como a Câmara lida com o que foge um pouco da rotina, sabe? Tipo reuniões de emergência, cerimônias, e também como a memória oficial é guardada e quais as ferramentas que os vereadores têm para botar as ideias na mesa. A base para nossa conversa é a Resolução de Plenário 244-A, lá de 2014, mas já com suas atualizações, claro. Exatamente. E olha, pode até parecer só burocracia, né? Mas esses artigos, eles são tipo a engrenagem por trás de momentos bem importantes. Eles definem como agir na correria, nas urgências, como fazer as celebrações e, fundamental, o que entra e o que não entra para a história oficial da Câmara. E, claro, quais são as armas legislativas que o vereador tem na mão. Entender isso é quase como ter um mapa de como a política e a administração da casa funcionam no dia a dia. Perfeito. Então, vamos começar a abrir essa caixa de ferramentas. Começando por aquelas situações onde a palavra de ordem é pressa, as sessões extraordinárias. O que justifica, assim, tirar a Câmara da sua programação normal? Olha, basicamente, o artigo 127 diz o seguinte: o presidente da Câmara, ou então a maioria dos vereadores, podem chamar todo mundo para uma sessão extraordinária. Mas, como você mesma disse, não é por qualquer motivo não. Precisa ter uma matéria de interesse público relevante e urgente a deliberar. Ou seja, é algo sério que não pode esperar a próxima sessão normal, entende? Imagino que para garantir que essa urgência seja mesmo foco total, deve ter regra específica, né? Não dá para chamar uma sessão para algo urgente e acabar discutindo, sei lá, o tempo. Não mesmo. Esse é o ponto central do artigo 129. Nessas sessões, a Câmara só pode discutir e votar aquela matéria específica para a qual ela foi chamada, e ponto final. É um mecanismo para manter o foco total, sabe? E o 128 complementa isso. A convocação tem que ser bem clara, por escrito, dizendo exatamente qual é o assunto, para ninguém ser pego de surpresa. Garante transparência, né? Ah, faz todo sentido. É uma forma de proteger a pauta urgente de outras coisas. E essa urgência também mexe com o relógio. Essas sessões podem acontecer, tipo, num domingo à noite, se precisar? Podem sim. A flexibilidade é total. O artigo 131 é bem claro. Em qualquer dia e horário. Se a bomba estourar no fim de semana, feriado, de madrugada, a Câmara pode se reunir. O calendário normal não se aplica nesses casos. A necessidade pública manda. Mas e o processo interno? A discussão, a votação, aquele pedido para dar mais uma olhada no projeto, tudo isso continua normal ou a urgência acelera também os trâmites? Acelera sim. O artigo 130 traz uma adaptação importante aí. O rito básico da legislação continua valendo, mas alguns freios comuns são, digamos, encurtados. Por exemplo, os pedidos de vista, quando um vereador pede mais tempo para analisar, ou os pedidos para adiar a votação, que normalmente podem esticar o debate, né? Numa extraordinária, esses pedidos têm um prazo máximo bem curtinho, só 3 dias. Isso evita que a urgência se perca em manobras para ganhar tempo. Reforça o caráter excepcional mesmo. Entendi. Então, a lógica é foco total no tema, horário flexível, mas prazo apertado no processo para garantir agilidade. E essa convocação, ela tem uma data para acabar ou dura até resolver o problema? Dura até resolver por completo. O artigo 132 diz que a convocação extraordinária só acaba quando a matéria que motivou tudo for, assim, totalmente concluída. Não dá para deixar pela metade, sabe? Começou a discutir, tem que ir até o final da votação daquele assunto específico. Garante que a urgência seja tratada como urgência mesmo, do começo ao fim. Ok, fechamos o capítulo das urgências. Mas a Câmara não é só apagar incêndio, né? Tem os momentos mais formais, de festa, de reconhecimento. É aí que entram as sessões solenes. O que o regimento diz sobre elas? Lá pelo artigo 133. Exato. As sessões solenes são, digamos, o palco para os momentos mais cerimoniais. A finalidade, como o artigo 133 descreve, é bem variada. Pode ser para conceder títulos, tipo de cidadão caxiense, ou outras honrarias, para comemorar datas importantes,
para homenagear pessoas ou entidades que fizeram a diferença na cidade. É a Câmara mostrando o seu lado mais simbólico, de reconhecimento social. E quem pode ter a ideia de fazer uma sessão solene? É só o presidente que decide ou os vereadores também podem sugerir? A iniciativa pode vir dos dois lados. Tanto o presidente pode propor, quanto um grupo de vereadores. Se a ideia partir dos vereadores, aí precisa de um requerimento formal assinado por, no mínimo, 1/3 deles. E não é só propor, não. Esse requerimento tem que ser aprovado pela maioria absoluta da Câmara. Maioria absoluta. O que seria isso? Mais da metade de todos os vereadores. Ou seja, precisa de um apoio considerável para mobilizar a estrutura da casa para uma cerimônia dessas. Percebi que o regimento parece separar essas sessões solenes, que parecem maiores, de algo chamado só de homenagens. Qual é a diferença na prática? É uma distinção importante, sim, que ficou mais clara depois de uma mudança em 2016. As homenagens são um espaço mais enxuto, sabe? E acontecem dentro da rotina normal. Geralmente nas sessões de quarta-feira, logo depois das pequenas comunicações. Mas tem uma exceção. Se tiver tribuna livre naquele dia, aí a homenagem fica para depois. E o tempo é contado. Até 30 minutos para a homenagem em si e mais 10 minutos para os outros vereadores falarem sobre o homenageado. Ah, então as homenagens são tipo umas pílulas de reconhecimento dentro da sessão normal, enquanto a sessão solene é um evento separado com mais pompa. Exatamente essa ideia. As sessões solenes, de acordo com essa mesma atualização de 2016, têm mais cerimônia, né? E mais liberdade de agenda. Podem acontecer em qualquer dia e hora, só não pode bater com o horário das sessões ordinárias. E tem um detalhe curioso sobre presença, no artigo 135. Diferente das sessões que votam leis, as solenes podem começar com qualquer número de vereadores, não tem um quórum mínimo exigido. Isso reforça o caráter mais simbólico, cerimonial. O importante é o ato, não a deliberação. Interessante essa dispensa de quórum mínimo. E se o presidente, que normalmente comanda essas cerimônias, tiver um imprevisto e não puder ir, cancela tudo? Não. O regimento pensou nisso também lá em 2016. O parágrafo único do artigo 135 diz que um vereador, que já tenha sido escolhido antes pela mesa diretora, pode tocar a cerimônia, garante que o evento aconteça. E para organizar tudo isso, o artigo 134 estabelece que os detalhes, os critérios gerais para fazer, tanto as solenes quanto as homenagens, são definidos numa resolução da mesa diretora. É uma norma interna que padroniza esses eventos. Falamos das sessões de urgência, das de celebração, mas como é que tudo isso fica registrado para a posteridade, para garantir que o que foi dito e decidido não se perca no tempo? É aí que entram os tais anais. Isso, os anais são a memória oficial escrita da Câmara. O artigo 136 cuida disso. As sessões ordinárias, as de rotina, e as extraordinárias, as urgentes, são acompanhadas por um pessoal específico, o setor de registros e revisão de anais. Eles transcrevem os debates. E além da transcrição, tudo também é gravado, normalmente em áudio e vídeo. Mas espera aí, tudo que é dito vai parar nesse registro oficial? Quer dizer, se um vereador se exaltar um pouco e falar algo, digamos, menos apropriado, isso fica lá para sempre nos anais? Não necessariamente. O regimento tem os filtros, sim. O parágrafo 1º do 136 dá ao presidente o poder de mandar tirar, ou seja, suprimir, expressões que ele considere contra o decoro parlamentar. É uma ferramenta para manter um certo nível, digamos, de civilidade no registro oficial. E que outros tipos de coisas acabam ficando de fora dos anais? Imagino que nem tudo o que acontece ali no calor do momento seja relevante para o registro histórico formal, né? Exato. Tem várias exclusões listadas. O parágrafo 5º é bem claro. Não entra nos anais registro de cartaz que alguém mostrou, apresentação de slide, vídeo ou áudio que passaram na sessão. Nem mesmo os comentários sobre esses materiais visuais ou sonoros. A ideia parece ser focar o registro no debate falado e nas decisões formais, para não virar uma bagunça multimídia, talvez. Faz sentido. E aquelas interrupções rápidas entre os vereadores, os apartes? Os apartes só entram se estiverem dentro das regras.
Se o presidente considerar uma parte como antirregimental, sei lá, por ser muito longo, ofensivo ou não ter a ver com o assunto, ele também pode mandar não registrar nos anais. Isso está no parágrafo 6º. Outra coisa que fica fora, curiosamente, está no parágrafo 7º. Discurso em língua estrangeira não entra. E se um vereador quiser anexar um documento de fora, tipo um estudo técnico que ele citou, precisa pedir e ter aprovação expressa do presidente. É o parágrafo 8º. Ou seja, o registro é editado, digamos assim. Isso levanta uma questão interessante sobre transparência versus manter a ordem e o decoro no registro, né? O presidente acaba tendo um poder considerável de filtro. Mas e os próprios vereadores? Eles podem conferir se o que eles disseram foi transcrito direitinho? Podem sim. Tem um processo de revisão. Os vereadores têm 5 dias úteis depois da sessão para dar uma olhada na transcrição do que eles falaram e pedir correção se tiver algum erro de digitação ou algo assim. É o parágrafo 2º. Mas é importante dizer, a revisão é para corrigir erro de registro, não para mudar o que foi dito, né? E quem não é vereador, mas usou a tribuna? Um convidado, um homenageado? Também tem direito a checar. E o prazo para eles é um pouco maior, 10 dias úteis depois da sessão. Isso está no parágrafo 3º. Garante que todo mundo que teve voz oficial possa verificar o registro. E se alguém, um cidadão comum ou mesmo um vereador, precisar de uma cópia oficial, uma certidão do que foi dito lá no plenário, como faz para conseguir? Não, para pegar uma certidão oficial de um discurso, a regra geral, que foi atualizada em 2021, no parágrafo 9º, é fazer um pedido formal, por ofício, direto para a presidência da Câmara. Mas tem um atalho para os próprios vereadores. Se ele quiser só um trecho ou a cópia do próprio discurso dele, pode pedir direto lá no setor de anais, sem precisar daquela formalidade toda do ofício para a presidência. Isso está no parágrafo 10º, também de 2021. Agiliza o acesso deles a material, né? Muito bom. Já entendemos como as sessões acontecem e como são registradas. Agora, vamos para o coração da coisa, as proposições. O artigo 137 define o que são elas. Basicamente, são as ferramentas que os vereadores usam para colocar as ideias em jogo para discussão e votação, certo? Exatamente. O artigo 137 define proposição como toda matéria que vai ser analisada e eventualmente votada pela Câmara. E ele lista os tipos principais. Tem projeto de lei, que pode virar lei municipal, projeto de decreto legislativo, para coisas internas da Câmara ou dar honrarias, projeto de resolução, que mexe no próprio regimento ou cria comissões, requerimento, que são pedidos formais, moção, que é uma manifestação da Câmara, substitutivo, que é uma proposta totalmente nova para substituir outra, e emenda e subemenda, que são alterações menores nos projetos. É o cardápio legislativo, digamos. Notei que você não falou de indicações e pedidos de informações. Muita gente associa isso ao trabalho do vereador, né? Elas não entram nessa lista de proposições formais? Não mais, segundo essa parte específica do regimento. Teve uma mudança importante em 2022 com a Resolução 273-A, que tirou as indicações, que são sugestões para o prefeito, e os pedidos de informações, que são pedidos formais de dados dessa categoria de proposição que vai para votação em plenário, como as outras. Isso não quer dizer que elas sumiram, claro, mas o jeito de lidar com elas mudou. Provavelmente para dar uma agilizada na pauta de votações e tratar esses instrumentos de forma mais direta. Interessante essa mudança. E a autoria? Quem assina a proposta sempre o autor? Lembro de ter visto algo sobre o primeiro nome na lista. Essa regra do primeiro signatário ser o autor principal, que estava no antigo parágrafo 1º, essa caiu também, foi revogada. O que vale hoje, principalmente para propostas que vêm de grupos, está no parágrafo 4º, atualizado em 2022. Se a proposta é da mesa diretora, de uma comissão ou de uma bancada de partido, ela tem que ter a assinatura da maioria dos membros desse grupo. Isso mostra que não é só a ideia de uma pessoa, mas sim uma decisão do coletivo daquele órgão. Entende? Isso parece que fortalece a ideia de decisão em grupo nesses casos. E se um vereador ou um grupo apresenta um projeto, mas depois, sei lá, muda de ideia? É fácil tirar o projeto de tramitação? Tem um caminho formal para isso também,
que está nos parágrafos 6º e 7º, que foram adicionados em 2021 e o 7º foi atualizado em 2022. A retirada tem que ser pedida por um ofício para a mesa diretora. Se a proposta foi feita por um vereador sozinho ou por um grupo pequeno que não é uma bancada formal, basta que o autor ou os autores assinem esse pedido de retirada. Mas e no caso daquelas propostas de grupo que você falou, da mesa, comissão ou bancada, que precisam da assinatura da maioria para começar? Para tirar, segue a mesma lógica? Precisa da maioria de novo? Sim, exatamente a mesma lógica. O parágrafo 7º atualizado é bem claro nisso. Para retirar uma proposição que foi apresentada pela mesa, por uma comissão ou por uma bancada, o ofício pedindo a retirada também precisa ser assinado pela maioria dos membros daquele órgão. Isso é importante. Impede que, por exemplo, o presidente de uma comissão, ou o líder da bancada, ou até o presidente da mesa, sozinho resolva tirar uma proposta que foi uma decisão do grupo todo. A mesma maioria que botou na mesa tem que concordar em tirar. Nossa, essa regra da maioria para retirar propostas de grupo me parece ter um impacto estratégico bem grande, né? Pode, por um lado, fortalecer a unidade do grupo, mas talvez também injeção um pouco se a situação mudar rápido, não? Sem dúvida. É uma regra que protege a decisão do coletivo contra uma ação individual isolada, né? Dá mais estabilidade para as propostas desses órgãos. Mas, como você bem colocou, pode deixar mais lento o processo de reavaliar uma posição, precisa consultar todo mundo de novo e ter a concordância da maioria para retirar. É aquele equilíbrio entre representar o grupo e ter agilidade. Bom, fizemos um passeio bem interessante por esses artigos, hein? Recapitulando rapidinho. A gente viu as regras que permitem à Câmara agir rápido em emergências, com exceções extraordinárias, bem focadas e com prazos curtos. Vimos como a formalidade e o reconhecimento têm seu lugar nas sessões solenes e homenagens, cada uma com seu jeito. Mergulhamos em como a memória oficial é construída nos anais e, principalmente, como ela é filtrada, com coisas que ficam de fora. E, por fim, entendemos quais são as ferramentas formais, as proposições, que os vereadores usam para começar o debate e como a autoria e a retirada delas funcionam, especialmente quando vem de um grupo. Exato. E o legal é perceber como essas regras, que parecem só procedimento, na verdade desenham um campo onde a política local acontece. Define prazo, quem precisa estar presente, o que pode ou não ser dito ou registrado, quem tem que assinar o quê. Tudo isso mexe diretamente com as estratégias, com as negociações, com o ritmo das decisões lá na Câmara de Caxias. Não são só regras, são o tabuleiro e as peças do jogo. E essa análise toda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar, né? Falamos dessa regra que exige a assinatura da maioria da bancada ou comissão para retirar uma proposta do grupo. Fica a pergunta: como será que isso, na prática, no dia a dia das negociações lá dentro, influencia as coisas? Será que ela serve mais para consolidar a posição do grupo ou pode acabar criando um impasse se a opinião mudar, mas não o suficiente para ter maioria para retirar? É uma excelente questão e nos leva a pensar nessa tensão que sempre existe entre a regra escrita, formal, e a dinâmica política real, né? Como esses mecanismos do regimento são usados, ou às vezes até contornados ou negociados pelos políticos, é o que define o impacto real deles. Fica aí a provocação para quem acompanha o Legislativo caxiense observar no dia a dia. Agradecemos a companhia de todos nesta exploração de uma parte tão importante do regimento interno de Caxias do Sul.